Fala comigo, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilos? Comece pequeno e vá melhorando com o tempo. Acabei de tomar banho, acho que vocês não ligam pro meu cabelo molhado, certo? Então vamos lá. O que é isso, né? Comece pequeno e vai melhorando com o tempo. Simples. Quando você vai começar alguma coisa, você tem que começar bem pequeno mesmo, tá? Porque você não tem a aptidão de fazer tudo como você gostaria de fazer. Então você começa pequeno e vá, com o passar do tempo, melhorando. Dá um exemplo aqui. Eu estou na primeira semana em relação ao meu desafio, né, de 180 dias, de 6 meses, para construir certas coisas que eu desejo na minha vida. E eu tenho essa filosofia há bastante tempo em relação a começar pequeno e ir gradualmente melhorando até chegar na meta que eu desejo alcançar. E eu estava lendo numa das fontes que eu estou lendo para criar o curso de autoestima, que isso não é facilmente interpretado pelas pessoas. E eu fiquei com uma pulga assim, será? Porque eu já falei várias vezes em vários vídeos meus em relação a isso. Começa pequeno e vai melhorando com o tempo. É um vídeo meu de você com 4 horas só, você já consegue ter resultados absurdos. Tem um vídeo meu de 15 minutos, né, por dia, você fazer isso. Você pesquisa no meu canal, você consegue encontrar esses conteúdos, que basicamente eu falando sobre isso. E eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Adianta eu falar um conteúdo desse se as pessoas não conseguem entender? Por quê? E aí a questão da fonte que eu estava lendo era o seguinte: as pessoas, elas são, na maioria das vezes, duais. Elas são criadas, e a gente é criado, com essa visão dual de eu sou um sucesso ou eu sou um fracasso. Eu sou bom ou eu sou ruim. Não tem um meio termo. A gente não vê ali, entre o preto e o branco, a gente não vê a tonalidade cinza, a gente só vê o branco ou o preto. E acabou. E aí, essa questão de comece pequeno e vá melhorando com o tempo é só para quem não é dual. E eu era dual um tempo atrás. E é por isso que hoje eu faço isso. Começo pequeno e vou melhorando com o tempo. Antes eu tinha essa visão de que eu era um fracasso. Eu nunca tinha me visto como um sucesso. Hoje eu também não me vejo como um sucesso, mas hoje eu não me vejo como um fracasso. Hoje eu me vejo como uma pessoa que constantemente melhora. E se algum dia eu for um sucesso, aí vocês vão ter aí o sucesso na cabeça de vocês. Porque eu não vou me considerar sucesso. Porque eu acho que isso também não cabe à minha personalidade de me achar uma pessoa de sucesso e tal. Mas aí eu fiquei pensando nisso, né? Em relação a isso, começa pequeno e melhorando com o tempo. Você foi criado como? Como que você se vê? Você se vê só com sucesso, com fracasso ou com alguém que está progredindo, que está evoluindo? Porque é muito bonito eu vir e falar aqui e achar que todo mundo entende isso. Só que essas pessoas não entendem, eu preciso explicar com melhor detalhes em relação a isso, e eu vou pegar o meu desafio de 6 meses que eu estou fazendo para justamente dar exemplos em relação a isso. Se você lembra lá no meu primeiro episódio, segundo episódio disso, eu falei que eu vou ter que estudar 4 horas por dia para o Enem. Porque eu quero entrar na faculdade, é um sonho meu, é um desejo que eu tenho muito forte, né? Eu parei de estudar para o Enem quando minha mãe faleceu. O último Enem que eu cheguei a fazer foi em 2016. Aí eu fiz agora, só dando um resumo aqui, em 2023 e 2024. Só que em 2023 minha cachorra morreu e em 2024 minha avó morreu. Então, não consegui ter o resultado que eu queria, né? Até hoje, né? Esse ano, ninguém faleceu e espero que continue assim, certo? Então, eu estou estudando e a meta é estudar 4 horas por dia. Essa semana, como que foi? Não consegui estudar 4 horas por dia. Se eu for uma pessoa dual, ou seja, eu sou um sucesso ou um fracasso, eu não ter estudado 4 horas no meu dia, eu vou levar em consideração que eu fui um fracasso. Por quê? Porque se a meta era estudar 4 horas, eu ter estudado 2 horas por dia, que foi geralmente a média que eu consegui, às vezes eu estudava mais, às vezes eu estudava menos. Eu não estava com o hábito de estudar, apesar de já ter estudado antes, eu não estava com a rotina de estudar constantemente para o Enem, que é uma coisa diferente. Eu pegar um livro e ler e eu estudar para o Enem. São coisas diferentes, parecidas, mas diferentes. Logo, eu ter estudado em média 2 horas por dia, que foi o que eu consegui, simplesmente eu iria ter uma visão de eu sou um fracasso. Por quê? A meta era 4 e eu estudei 2. E aí essa pessoa que se vê, que tem essa questão dual, chega um dia, por exemplo, ela consegue estudar 2 horas. Aí no dia seguinte ela quer compensar. E aí não vai ser 4 horas, vai ser 6. E aí ela não consegue, porque no dia anterior ela não conseguiu nem estudar 4. Como que ela vai estudar 6? 3 vezes mais do que no dia anterior? E aí vem a questão. Essa pessoa começa a se frustrar. Começa a desanimar com a vida. Começa a ficar extremamente chateada. Começa a se ver realmente como fracasso. Só que a pessoa não é um fracasso.
Simplesmente ela não tem condição naquele momento de fazer aquela meta que ela queria. Igual no exemplo, 4 horas de estudos por dia. Por quê? N motivos. A rotina dela não está ajustada. E ajustar a rotina demora um certo tempo. Geralmente a pessoa tem que testar ao longo da vida, ao longo do tempo que ela quer para achar o melhor horário, quais são os melhores horários de manhã, tarde ou noite para ela. Tem que fazer antes alguma coisa, estipular o ambiente que vai ser para ela estudar. Então, assim, várias questões e também tem a questão do cérebro. O seu cérebro não está formado para fazer determinada rotina. E aí a pessoa quer fazer aquela rotina, só que o cérebro não está formado para aquilo ali, e logo aquela rotina vai ser muito mais trabalhosa, muito mais penosa, vai demandar muito mais energia para fazer alguma coisa. Tanto que no início, quando você está fazendo alguma coisa, você cansa com muito mais facilidade. E aí você tem que ter o quê? O amor próprio. Você não pode ser essa questão de dual. Ou sou um sucesso ou sou um fracasso. Você tem que ter justamente a autoestima voltado ao autoconceito, que é uma das partes da autoestima. Esse conceito que você tem de você, você começa a quebrar como? Simplesmente pensando em você como uma pessoa que está num progresso, num processo, cada vez melhorando. Você vai buscar a sua meta. A minha meta aqui é estudar 4 horas por dia, que eu estou falando aqui. Então, eu estudei 2. Eu vou olhar para mim como um fracasso? Não. Como eu já trabalhei minha autoestima, hoje eu já não me vejo como um fracasso, como um bosta, como um lixo, como eu me via antes. Eu sei. Eu vou olhar para o progresso. Eu vou olhar não só para o resultado, não só para a meta cumprida, eu vou olhar para o meu progresso. Antes eu estudar para 2 horas por dia? Não. Agora eu comecei a estudar. Então, olha, já tem um começo. Eu já estou estudando em média 2 horas por dia. De 4 horas que é a meta, são 50% daquilo que eu consegui. Eu consigo perceber o meu progresso. Agora essa semana, hoje é quarta-feira, né? Essa semana vou dedicar para ir pelo menos 3 horas por dia para o Enem. Antes era 2, 3 horas, então eu estou vendo esse progresso. Eu consigo perceber esse progresso. Eu vou fazer de tudo para conseguir. Se eu conseguir mais de 3 horas, conseguir 4 horas, maravilhoso. Mas se eu conseguir 3, perfeito. O que eu não posso permitir é justamente eu voltar, não estudar nada. Tipo assim, não, hoje eu não vou estudar nada. Não posso permitir isso. Eu tenho que fazer aquilo ali, beleza? Então, é isso que é uma ideia para vocês. Comece pequeno e vá melhorando com o tempo. Se você é essa pessoa dual, tenta perceber o progresso da sua situação. Você colocou uma meta tal. Eu vou começar para aquela meta. Eu não consegui, mas o que eu consegui fazer? Ter esse amor próprio. O que eu consegui fazer? Eu consegui fazer isso. Então, beleza, você conseguiu. O não conseguir nada, eu queria fazer isso, mas eu não fiz nada, aí você tem que ter uma visão. Por que eu não consegui nada? E começar a investigar a sua vida, porque muitas vezes não é culpa só nossa. Às vezes, vamos dizer que boa parte é culpa nossa, mas muitas vezes também não é culpa nossa. O mundo não vive ao nosso redor, certo? Então, assim, o mundo vai fazer coisas com que você não alcance. Então, eu já falei de uma coisa que eu consegui fazer, 2 horas por dia do Enem. E aí, gatilhando para esse ponto do mundo não estar ao seu redor, vamos falar da academia. Enquanto eu falo, vai aparecer algumas coisas que eu não gravei estudando para o Enem, porque é só eu fazendo questões e geralmente eu faço na tela do computador, então fica meio merda. Mas eu acho que eu vou começar a colocar no meu tablet, né? Tablet aqui, para gravar eu estudando, eu anotando, fazendo alguma coisa no tablet. Vamos falar sobre a academia. Como que foi a academia? Então, eu tinha que estudar, eu tinha que malhar 5 dias por semana. Eu consegui 3. Por quê? O mundo não está não gira à minha volta. O mundo não gira à sua volta. O mundo tem a sua rotação. Tá? O universo não vai conspirar a seu favor sempre. Pode ser que ele conspire, pode ser que ele não, pode ser que ele seja neutro, pode ser que ele te foda. A verdade é essa, tá? E essas pessoas que são duais, ou é tudo ou é nada, quando o universo fode elas, acontece alguma coisa que tira elas do trilho, simplesmente elas acabam. O mundo delas acaba. E o que aconteceu comigo essa semana? Segunda-feira que eu começar o treino, meu Gympass não passou. Tive que voltar para casa, porque não passou. Terça-feira eu não tinha condição de ir treinar, porque eu estava esperando o pneu da minha bike chegar. Então assim, não dava. Terça-feira eu já sabia que eu não ia dar. Mas eu ia treinar 5 vezes. Então esses 2 dias já foi.
Beleza, eu consigo treinar o resto. Quarta-feira eu treinei perna, quinta-feira eu treinei costas, sexta-feira eu treinei peito. Chegou no sábado, eu travei as minhas costas. Nesse lado esquerdo aqui, ó, eu não estava conseguindo olhar. Fazer isso aqui, ó, já não dava. Para eu virar, eu estava fazendo isso aqui, ó. Eu estava fazendo isso aqui para virar. Minha namorada começava comigo, eu fazia assim. Oi? E eu voltava. Porque olhar com o pescoço não dava. Travado mesmo. Então como que eu vou treinar com as costas travadas? Não dá. Então eu fiquei sábado e domingo sem treinar. Eu pensei, segunda-feira, será que eu consigo? As costas já estavam mais ou menos de boa. Ia ser costas, ia ser perna. Aí o agachamento, coloco a barra aqui, né? Eu pensei, e se der merda? Eu ainda estou em recuperação, ainda estou sentindo um pouco as minhas costas, não vou. Não fui na segunda dessa semana, não fui na terça dessa semana. Eu fui hoje, na quarta-feira, treinar a perna. Mas hoje vai quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então eu consigo fazer, desde que não aconteça nada que me tire disso. Então, o que eu fiz, gente? Simplesmente deu merda em uma coisa, eu não vou ficar remoendo, me martirizando, me humilhando o tempo todo. Não vou. Porque se eu fizer, eu vou perder o meu dia inteiro. E aí vem a analogia que é muito interessante, que é o seguinte, imagine você ganha R$1 milhão. Tá aí na sua mão agora, R$1 milhão. E aí você fala assim, vou querer investir. Onde que eu consigo colocar esse dinheiro para que ele renda, multiplique e tal? Aí você vê na internet um anúncio de um curso e o curso custa R$1.000. Aí você fala, pô, já tem R$1 milhão, vou pagar 1.000 ali, ele vai me ensinar a investir, eu vou duplicar esse dinheiro, maravilhoso, era essa a promessa, e você compra o curso. Aí você assiste o curso. Aí passa 7 dias, que é o dia do retorno, e aí ele libera todo o conteúdo. Tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que faz isso na internet, né? Não libera o seu conteúdo durante 7 dias, depois de 7 dias, libera todo o conteúdo e você assiste aquele conteúdo e você fala, que merda. Conteúdo fraco, conteúdo de bosta, não te ensina porcaria nenhuma e não tem como você pegar o seu dinheiro de volta. Você se sentiu enganado, você foi enganado, você perdeu 1.000 conto. O que você faz com o resto do dinheiro? Com os R$999? Você vai jogar fora? Você não vai jogar fora. Você vai olhar e falar assim, pô, já fui enganado, já perdi 1.000 conto. Se eu não tomar cuidado, eu vou perder o resto. Então, eu vou ter um zelo maior, um cuidado maior com esse dinheiro que me sobrou. Você vai realmente ter um cuidado absurdo para não perder o resto desse dinheiro. Só que você não faz isso com o seu tempo. Se acontece alguma coisinha que demorou ali 30 segundos no seu dia, mas que te tirou do eixo, todo o seu dia já foi embora. Você vai ficar remoendo aquilo ali o resto do dia, dependendo do resto da semana. E isso você não pode fazer. Quando acontece alguma coisa na sua vida, você simplesmente aceita que aconteceu, não estava no seu controle, você aceita e parte para a próxima. Você vai sim, não estou falando de não sentir nada, você vai sentir, você vai ficar irritado, vai ficar chateado, vai ficar triste, só que respira, aconteceu, aceita, tá? E vamos, o que eu tenho que fazer? É isso, tudo bem, bola para frente. É difícil, só que é melhor do que você perder o seu dia, beleza? E o que sobrou dos outros duas coisas que eu estava fazendo, que eu tinha que fazer, que era o conteúdo e o curso. Aí que tá. Conteúdo, eu consegui ficar mais ou menos ali 1 hora e meia vendo conteúdo por dia. E o meu curso, eu acho que eu vou pegar o meu celular e aí na hora de edição eu coloco aqui. Eu consegui de conteúdo, de anotar aqui, vamos contar comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 folhas, ou seja, 18 páginas de conteúdo estudado e anotado, tá? De referência. Então eu consegui até que bem. Eu imaginava que eu ia conseguir uns 10, mais ou menos ao longo da semana eu consegui 9, foi quase. Eu nem sabia, nem tinha contado, deixei para contar agora. Então é isso, gente. Progressão tá indo, tá? Essa semana agora, começando essa quarta-feira até quarta-feira que vem, eu espero melhor em certos pontos, principalmente na questão de estudo pro Enem e 3 horas ali, e na academia 5 vezes por semana, tá? Beleza? É isso, meus queridos. Foca no processo, tá? Melhoria constante, melhoria contínua. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.